Fala aí, pessoal. Bom dia, aqui é o professor Carlos. Estamos aí na nossa aula de História do Brasil, né? Primeira aula de História do Brasil. Conforme eu tenho colocado na postagem dos grupos, eu sou professor de História e Filosofia. Dou aula em instituições privadas e também em pré-vestibular comunitário. E resolvi fazer esse projeto do Enem. Já que eu estou disponibilizando meu conteúdo para os alunos do pré-vestibular, né? Comunitário, então eu resolvi também disponibilizar esse mesmo conteúdo para grupos do Facebook de estudos do Enem, que eu tenho visto a dificuldade, está sendo muito grande. O ensino público, infelizmente, ele não tem dado um ensino de qualidade, né, para os alunos. Então, o objetivo aqui é colocar vídeos que auxiliem vocês, deem um norte para o que vocês tenham que estudar. Dito isso, né, já postei a primeira aula de filosofia, a primeira aula de história geral. Nós estamos hoje aí com História do Brasil, né? Geralmente, para quem não sabe, em pré-vestibulares, preparatórios, inclusive, História ela é dividida entre História Geral e História do Brasil. Na História do Brasil, falando especificamente, a gente precisa, para começar a entender, saber o que estudar, é interessante a gente fazer a periodização histórica. Eu sempre gosto muito disso, de usar linhas do tempo, para a gente poder compreender, né, os períodos da história do Brasil e o que costuma cair mais nesses períodos. Então, a história do Brasil ela é dividida nos seguintes períodos. Né? A gente tem o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, o período colonial, né, que é de 1530 a 1822, a gente vai falar depois sobre esse período com mais calma, o período do Império e o período republicano. O período pré-colonial, eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, a gente entende ele da seguinte maneira. Tem uma frase que ela caracteriza muito o período pré-colonial. Conquistei, mas não ocupei. Por que conquistei, mas não ocupei? Porque nesse período não vai haver um processo de colonização. A colonização só começa em 1530. Eu vou explicar com mais calma exatamente o porquê do período pré-colonial não ter sido colonizado, né? O próprio nome já diz pré-colonial. A gente precisa saber de três coisas importantes sobre esse período, né, para o Enem. Primeiro de tudo, economicamente falando, qual vai ser o ciclo econômico? O Brasil ele tem 4 ciclos econômicos, né, da colônia até a República. É o ciclo do pau-brasil, é o ciclo do açúcar, o ciclo do café e nós temos também o ciclo, digamos assim, que a gente considera o ciclo industrial, né, a Revolução Industrial. Então nós temos aí esses ciclos econômicos, certo? A questão é a seguinte, o surto industrial, a revolução industrial que começa na era Vargas. Pois bem, a gente tem que entender no período pré-colonial. A economia aí, ela é pautada basicamente na extração, né, do pau-brasil. Esse pau-brasil vai ser extraído, colocado nas feitorias, indo direto para os navios e sendo levado para a Europa, né, principalmente a tinta, né, desse pau-brasil. A gente vai ter também, perdão, a gente vai ter também, desse período que a gente precisa entender que é muito importante. Os índios, nesse período, não vão ser escravizados. É muito importante a gente ter isso em conta. No período pré-colonial, os índios não vão ser escravizados. Eles vão ter uma relação com os portugueses na base do escambo, que depois a gente vai falar com mais calma. A gente entra no período colonial, né? Período aí de 1530 a 1822. A questão administrativa, né? Que vai me facilitar a administração do território. Eu vou fatiar o território brasileiro, vou dividir esse território em capitanias, as famosas capitanias hereditárias. Essas capitanias vão ser um fracasso, mas esse é um período importante que deve ser estudado, né? As capitanias começam em 1534, quando a gente está, inclusive, tem a relação com o ciclo do açúcar, isso também é importante. A gente vai iniciar no final, né, desse século XVI, né? Lembrando, século XVI vai dos anos de 1500, 1501 até 1600. Então, quando a gente chega já no final do século XVI, a gente dá início ao ciclo do açúcar, né, que vai aí no século XVII, a partir dos anos de 1600.
O ciclo do açúcar ele vai agir exatamente nesse período das capitanias hereditárias e no período do que a gente chama de governo geral. Como as capitanias hereditárias foram um total fracasso, a gente vai ter aqui no ano de 1548 o início do que a gente chama de governos gerais. Nas capitanias hereditárias, a gente vai ter uma aula específica só para isso. O poder estava fragmentado, descentralizado na mão do que a gente chamaria dos donatários. E como as capitanias acabaram sendo um fracasso por falta de investimentos e uma série de outros fatores, que eu não vou entrar em detalhes agora, a coroa portuguesa resolveu fazer o quê? Trazer o governador geral, que ele vai representar Portugal, e aí o poder vai estar mais centralizado em suas mãos. Então a gente entra aí no que a gente chama de governos gerais. Economicamente, a gente está falando aí da época exatamente do ciclo do açúcar, quando o açúcar vai ser chamado de ouro branco, vai ser altamente, né, exportado. Destaca-se nesse período as invasões holandesas, muito importante se estudar essa fase. E aí a gente já chega no final do século XVI, por volta do ano de 1690, o açúcar já começa a perder o seu valor econômico por uma série de fatores que a gente vai ver também, vai aprofundar mais nas próximas aulas, quando chegar nessa fase. Em 1693 se descobre a primeira jazida de ouro, né, aqui no nosso país, e começa o que a gente chama de ciclo do ouro, o ciclo das minerações. O ciclo das minerações é muito importante para a gente entender a construção do Brasil. Um Brasil que até o momento estava colonizado basicamente no seu litoral, no eixo ali nordeste, sudeste, sul. A gente vai ter o Brasil com o que a gente chama das entradas e bandeiras, né, que são as expedições que eram financiadas pela coroa, e geralmente os bandeirantes iam à frente. Essas expedições elas tinham descobrir novas jazidas de ouro, capturar índios para escravizá-los, ou a gente vai ter o processo de catequização, isso é uma longa história, e também a fundação de novas vilas ou cidades. Então, assim, o ciclo do ouro, o ciclo de minerações, vai fazer com que haja um grande aumento populacional, com que surjam novas vilas, e aí vai surgir, a gente vai ter um novo fluxo, né, comercial. Isso vai fazer com que o país ele comece a crescer o tamanho até chegar ao tamanho continental que nós conhecemos hoje. Pois bem, o ciclo do ouro ele vai do final aí de 1693 até o final do século XVIII, quando a gente já tem aí o auge do que a gente chama de ciclo do café, né? O ciclo das minerações destaca-se algumas revoluções do período. A gente destaca, a gente vai falar sobre outras revoluções, mas as principais, nós temos as famosas conjuras, né? Conjuração mineira e conjuração baiana, se destacam nesse período aí. E a gente chega, essas conjuras, elas dão início ao que a gente chama de o iniciozinho da proclamação, do processo de independência no nosso país. É o pontapé inicial até chegar na independência do Brasil, em 1822. O que acontece? A conjuração mineira foi um pouco antes, a conjuração baiana vai no ano de 1799, e você vê que a gente está num período histórico muito próximo a 1822, historicamente falando. E o que acontece? Essas conjuras começam a despertar esse sentimento de independência na elite portuguesa, na elite brasileira. A gente chega depois no que a gente chama de, em 1808, ainda no período colonial, tá aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho. Bem aqui, né, no período imperial, no período colonial ainda, a gente chega um evento muito importante, que é a vinda da família real ao Brasil, né? A gente tem as guerras napoleônicas estourando na Europa. Portugal tem que tomar uma decisão se fica do lado da França ou do lado da Inglaterra. Os portugueses conseguem protelar isso ao máximo, até que a gente chega num período que Portugal acaba optando pela Inglaterra. Ela, obviamente, é invadida pela França, foi a promessa de Napoleão, por não aderir ao bloqueio continental. A gente vai falar isso depois
vai falar sobre isso depois com mais calma. E aí Portugal, a família real portuguesa acaba vindo para cá. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808, a gente tem que entender que a gente não é só a família real. Vem aproximadamente de 11 a 15 mil pessoas da corte portuguesa. Toda a máquina do Estado português vem para o Brasil. Todo o Estado português, toda a elite portuguesa vem para cá. Então o governo passa a se o governo português e de todas as suas colônias africanas e da colônia portuguesa, que era o Brasil, ele passa a ficar aqui no nosso território, em terras tupiniquins. Então a gente precisa compreender esse fato, porque o país automaticamente começa a sofrer um grande processo de modernização. E a modernização é muito acelerada. Isso vai ser muito benéfico para o país, que até o momento você não tinha nem universidades aqui. Nós vamos ter universidades, museus, a Biblioteca Nacional, uma série de benefícios que a gente vai ver até com mais calma quando a gente chegar nesse período. E é muito importante porque o Brasil, ele de colônia, ele é elevado a Reino Unido. O Brasil passa por um decreto, duas coisas importantes do período da vinda da família real. É quando Dom João VI chega aqui, a primeira coisa que ele faz é a abertura dos portos às nações amigas, o que coloca o fim ao pacto colonial. A gente vai falar depois o que era o pacto colonial, mas tudo isso que eu estou falando é interessante vocês anotarem para depois irem estudando. Então, o que acontece? Essa questão da abertura dos portos às nações amigas e também a questão da vinda da família real, abertura dos portos às nações amigas e a modernização do país, perdão, que eu já tinha mencionado. E essa elevação a Reino Unido. O Brasil deixa de ser colônia e passa a se tornar Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso dá um status ao país. O país começa a poder realizar trocas comerciais, a ter uma liberdade maior do que ele tinha quando ele era uma simples colônia. Certo? Em 1821, Dom João VI acaba sendo obrigado a voltar, porque tem uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto. As guerras napoleônicas já tinham terminado. Quando ele volta, ele deixa o seu filho, Dom Pedro I. Vai acontecer uma série de fatos históricos, vão mandar Dom Pedro I voltar a Portugal. Existia uma elite conservadora portuguesa que queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, mas a elite brasileira que estava aqui, liderada por José Bonifácio, ela já vai começar a dar início a essa independência. A independência ela já estava prestes a surgir. E o que vai acontecer? Tem o dia do Fico, até que em 1822, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ali proclama a independência às margens do rio Ipiranga, sendo que a Leopoldina já havia assinado uma declaração de independência dias antes, mas é Dom Pedro que oficializa esse ato. Dito isso, a gente entra no período conhecido como período imperial. O período imperial está aqui de 1822 a 1889. O período imperial ele é dividido em 3 fases. A gente tem o primeiro reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro I é proclamado imperador do Brasil. Dom Pedro I, o primeiro reinado vai de 1822 até 1831, quando Dom Pedro abdica do trono. Não vou entrar nos pormenores do primeiro reinado de Dom Pedro. Ele abdica do trono, mas deixa o seu filho, Dom Pedro II, Pedrinho, ainda um infante com 5 anos, e o país passa a ser governado por regentes. O que é importante no período regencial? A gente vai ter 2 partidos, conservadores e liberais, ou portugueses e republicanos, digamos assim. Esses dois grupos, vão estar disputando, digamos assim, o poder nesse período regencial. E pela primeira vez na história do nosso país, nós vamos ter brasileiros, de fato, governando o Brasil. Lembrando que Dom Pedro I ele nasceu em Portugal, certo? Então, no período regencial, a segunda fase do Império, a segunda fase do período imperial, o período regencial, que vai de 1831 até 1840,
é uma fase que pela primeira vez nós temos um brasileiro no poder. Até que a gente chega em 1840, que é quando nós temos o golpe com 14 anos e 10, 11 meses, não me lembro bem, mas ele com quase 15 anos, a maioridade dele é diminuída, né, para 15 anos, até que ele assume a coroa e a gente entra no segundo reinado, né, de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889. Destaque para o segundo reinado, 3 fatores muito importantes. A gente tem a questão a gente tem a questão da escravidão, que é muito importante. O processo abolicionista começa a ser construído já a partir da primeira metade, a partir da segunda metade do século XIX, em 1850. A gente tem a Lei Eusébio de Queiroz já nessa época. Anos antes, a gente teve a Lei Bill Aberdeen, que era uma lei inglesa. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela vai proibir, né, a comercialização, digamos assim, de escravos. Vai proibir que o Brasil exporte escravos, o comércio agora é só interno. Logo depois nós vamos ter outras leis, temos a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, até que em 1888 a gente tem a proclamação, a abolição da escravidão, a Lei Áurea, né, que é assinada pela Princesa Isabel, e nós temos o fim da escravidão. Não coincidentemente, em 1889, a gente tem também a proclamação da República. A escravidão, a abolição da escravidão e a proclamação da República estão relacionadas. Quando a gente chegar nessa fase, nós vamos ter uma compreensão maior também desse evento histórico. E não podemos esquecer, segundo o reinado de Dom Pedro II, eu não posso deixar a Guerra do Paraguai passar. Guerra do Paraguai e escravidão são os 2 principais assuntos do segundo reinado de Dom Pedro II. E aí nós entramos no período que é o período mais mencionado no Enem, de longe, que é o período da República, ou período republicano. Está aqui em 1889, ele vai de 1889. Algumas pessoas dizem que após o final do governo Dilma, nós entramos numa nova fase, isso ainda é questionável, mas a princípio o período republicano se mantém. O período republicano é dividido em várias fases, eu vou falar sobre elas rapidamente, porque tem muitos acontecimentos, eu vou focar nos principais. Primeiro, obviamente, a proclamação da República, a proclamação da nossa República fortemente influenciada pela Revolução Francesa, pelo positivismo de Augusto Comte, né? Os republicanos, eles tinham esse ideal positivista e os ideais vão ser pautados, né, nos ideais da Revolução, igualdade, liberdade, fraternidade. Não é à toa que durante toda a República Velha, né, por exemplo, 14 de julho, que é quando tivemos a queda da Bastilha, vai ser feriado aqui no Brasil também. Então, a gente tem uma forte influência. A nossa República, ela é filha da Revolução Francesa, ok? Então, o que acontece? A gente tem a República Velha, né, que é dividida em 2 fases, República da Espada e República Oligárquica. A República Velha vai de 1889 até 1930. A primeira fase, República da Espada, é a dos marechais, daí o nome República da Espada, né? Nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, temos a primeira Constituição Republicana, nós já tivemos uma lá em 1824, no primeiro reinado de Dom Pedro I. A gente vai ter a Constituição de 1891, que tem alguns aspectos aí importantes, como, por exemplo, a separação da Igreja e do Estado, ao menos num primeiro momento, é um pontapé inicial, a instituição do Brasil, né, como uma federação, isso também é muito importante para a gente entender esse período. A gente vai ter outros adventos na República da Espada, nós vamos ter a Revolução Federalista. Esse período é marcado por uma crise chamada crise do encilhamento. A gente finaliza a República da Espada, que vai de 1889 até 1894, é um período curtinho, dividido em 2 governos, né, Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Depois a gente entra no que a gente chama de República Oligárquica. Oligarquia significa, em termos mais simplórios, basicamente um pequeno grupo de pessoas ou uma pequena elite com privilégios políticos e econômicos.
Eles têm poderes especiais, digamos assim. O nosso país vai ser governado por uma oligarquia, não no seu significado original lá grego, mas no significado de uma pequena elite com poderes especiais. Então, a gente entra na República Oligárquica e aí nós temos algumas revoltas que vamos falar rapidamente sobre elas, mas nós temos também a figura do coronel, com o coronelismo, né, que era o controle do coronel sobre várias cidades, principalmente cidades do interior, onde o coronel controlava esse voto, digamos assim, a um nível municipal. A gente vai ter a política do café com a política dos governadores, né, que era uma política que os outros estados vão apoiar o estado de São Paulo e Minas na presidência do país. Em troca, os presidentes vão dar autonomia para os governantes desses estados governarem seu país, governarem seus estados da maneira que eles quiserem. O nome dessa política se chamou Política dos Governadores. Qual o objetivo da política dos governadores? Fazer com que esses estados não reclamassem de a todo momento você ter um presidente mineiro, um presidente paulista. Por quê? Porque a política dos governadores ela serve para proteger o que a gente chama de política do café com leite. A política do café com leite era essa alternância de poder entre São Paulo e Minas. Diga-se de passagem, né, café com leite, porque São Paulo era grande produtor de café e Minas de pecuária leiteira. No entanto, a gente precisa entender o que fazia esses dois estados serem as maiores potências da sua época. São Paulo era de fato a produção de café, mas Minas não era necessariamente a pecuária leiteira. Minas, na verdade, era o segundo estado mais poderoso porque tinha o maior colégio eleitoral, ou seja, o maior número de pessoas que podiam votar. Então, por isso, esses dois estados vão ser os protagonistas, né, com essa política do café com leite. Então, a gente tem nessa república oligárquica uma oligarquia uma oligarquia paulista ou mineira governando o país a nível federal. A gente tem a política dos governadores, que era essa autonomia que os estados tinham, os outros estados, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná. A gente vai ter uma oligarquia nesses estados, governando com total liberdade a nível estadual e os coronéis trabalhando para esses políticos a nível municipal. Então, assim, a gente vai ter basicamente esse esquemão, digamos assim, na República Oligárquica. E por que o período todo é chamado de República Velha? Porque nós temos um novo sistema de governo com velhos hábitos, governando, lamentavelmente, para poucos, para uma pequena oligarquia. Né? A oligarquia brasileira era representada pelos donos de café, os coronéis, o clero brasileiro, que tinha um certo poder, e os militares, né, que foram os que proclamaram a República. Então, o que acontece? A gente fica nesse esquema até que em 1930 nós temos a Revolução de 30, que de revolução não tem nada. Basicamente é um golpe, né? Getúlio Vargas dá um golpe lá no paulista Júlio Prestes, que teria vencido as eleições. Lembrando que na República Velha a maioria das eleições eram fraudadas, isso era comum, né? E aí Getúlio Vargas ele encerra esse período e dá início à Era Vargas. Mas antes disso, eu queria falar rapidamente sobre algumas revoltas da República Velha. Nós vamos ter algumas, as principais, são Contestado, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Temos também a Revolução Federalista, que é importante. Todos esses movimentos são ações populares por conta da extrema insatisfação por causa do governo da República Velha, né, que lamentavelmente vai governar para poucos, enquanto a sociedade a grande parte da população, mais de 90% da população, é uma população de marginais no sentido de estarem à margem, de não se enquadrar na sociedade vigente. O que acontece? Nós temos também outras revoltas, que são os movimentos tenentistas. A gente vai ter aqui no Rio de Janeiro a Revolta dos 18 do Forte. Vamos ter também uma revolução Revolução de 1924, Revolução Paulista. A gente vai ter também a Coluna Prestes, né, que vai ser uma coluna organizada por militares, tenentistas, vão tentar
rodar o país, tentando buscar uma nova maneira de combater essa a coluna Prestes também não dá certo, até que chegamos em Vargas, que dando um golpe de Estado, coloca um fim na República Velha e dá início ao que a gente chama de Era Vargas. A Era Vargas é dividida em 3 períodos, né? Governo provisório, governo constitucional, Estado novo, são 15 anos, ela vai de 30 a 45. Nesse período também destaque várias, aí entendemos a comunista, mas ao tempo que nós temos um autoritarismo de um lado, principalmente no Estado Novo, a última fase, a gente tem também a construção do Brasil moderno, tal qual ele é. Infraestrutura, o Brasil começa a ser construídas pontes, estradas, algumas empresas estrangeiras começam a agir aqui, embora Getúlio fosse um nacionalista, e o país começa de fato passar pelo seu processo de industrialização. Nós não somos mais dependentes, né, exclusivamente do café. É claro que não era só o café, mas o café representava metade da economia do país. Getúlio Vargas vem para diversificar e industrializar o Brasil, né? É nesse período que a gente tem também as leis trabalhistas. Temos um governo extremamente autoritário de Getúlio Vargas, com órgãos de imprensa como o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, mas esse Departamento de Imprensa e Propaganda vai vender o Getúlio Vargas pai dos pobres, que inclusive vai fazer com que ele volte ao poder depois. A gente sai da Era Vargas, em 1945, entramos no que a gente chama de democracia populista, onde nós temos aqueles famosos líderes, né, populistas, desculpem. O primeiro deles é Dutra. Dutra tem um governo um pouco mais moderado do que o de Vargas, tendo uma aproximação com os Estados Unidos. O governo de Dutra vai de 46 a 51. Em 1951, eleito pelo povo, com essa propaganda de o pai dos pobres, Vargas volta ao poder, dessa vez democraticamente. Lembrando, Vargas é um assunto que cai muito. Não só era Vargas, como a segunda fase do governo. Por exemplo, é na segunda fase do governo que Getúlio Vargas cria a Petrobras, que a gente tem a campanha do Petróleo é Nosso. Então, o governo de Vargas vai de 1951 até 1954. A gente destaca aí a briga política de Vargas com o jornalista Carlos Lacerda, o atentado da Rua Toneleiro, até que Vargas, em 54, acaba cometendo suicídio. Depois de Getúlio Vargas, nós entramos também ainda na democracia populista, vai assumir o seu vice Café Filho. Ele vai ficar de 54 a 56. Nesse período, nós temos aproximadamente de 2 a 3 tentativas de golpe de várias partes da elite brasileira, tanto da esquerda quanto da direita, né? Ainda bem, essa tentativa de golpe, elas são fracassadas. E JK, nós temos novas eleições em 55, em 56, Juscelino Kubitschek, ele é eleito. E o governo de Juscelino se destaca principalmente por essa continuidade no processo de industrialização de Vargas. JK dá prioridade para a construção da infraestrutura, estradas, empresas vêm de fora, ele começa a facilitar o crédito, ele tinha aquele slogan de crescer 50 anos em 5. Obviamente não se cresceu dessa forma, mas ele de fato ele tentou, ele conseguiu em alguns aspectos fazer o Brasil crescer. A década de 50 é chamada de década de ouro. Nós temos a construção de Brasília em 1961, até que termina em 1961, quando termina o governo JK, quem assume é Jânio Quadros. Jango é o João Goulart. Quem assume é Jânio Quadros com seu vice-presidente, o Jango, ou o João Goulart. O slogan do Jânio Quadros é o famoso varre, varre, vassourinha. Você tem o slogan dele até hoje no YouTube, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Jânio Quadros, ele fica alguns meses apenas, tá? No poder, e ele acaba renunciando. Quando ele renuncia, qual era a tentativa do Jânio? Aí a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente estuda história do Brasil, quer entender o que está acontecendo no Brasil, olha para o resto do mundo.
Vinda da família real, 1808. Por que o Brasil está sendo modernizado? Por uma guerra lá na Europa. Guerras napoleônicas acabaram levando a consequência da vinda da família real para cá e do processo de modernização do país. Golpe de 1964 ou Revolução de 64, dependendo do seu viés ideológico. Guerra Fria. Estados Unidos capitalista de um lado, União Soviética comunista do outro. Vai haver, é claro que, então eu posso dizer então que a Guerra Fria é culpada pelo regime militar, pela ditadura militar, não é isso, mas houve uma influência do período, sim, ainda que pequena houve. Então o que acontece? A gente vai ter o Jânio Quadros, né, ele assume em 61, no mesmo ano ele renuncia. Qual era a visão do Jânio Quadros? O João Goulart, que era vice-presidente naquela época, você tinha eleições para vice-presidente. Então o João Goulart ele foi eleito vice-presidente, mas ele não era o vice-presidente do Jânio. A gente tem o João Goulart e o Jânio Quadros. O presidente era o Jânio Quadros. O João Goulart, ou o Jango, era o vice. Quando o Jânio... Cuidado, que a gente tem uma tendência a confundir os nomes. Quando o Jânio Quadros renuncia, depois de ficar alguns meses, quem deveria assumir era o seu vice, o João Goulart, chamado de Jango. O que vai acontecer? O João Goulart estava na China comunista, na China de Mao Tse-tung, no auge da Guerra Fria. Os setores conservadores de direita, com destaque para o partido da UDN, esses setores não queriam deixar, e alguns militares não queriam nem deixar o João Goulart voltar para assumir o poder. Houve uma série de setores da esquerda, com o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e o Marechal Lott, vão fazer a campanha da legalidade. O que é a campanha da legalidade? Era que a Constituição da época, que era a Constituição de 1946, fosse cumprida e que o vice assumisse. Há um acordo para que a gente não tenha uma guerra. A gente estava nesse quase em 64. Tinha vários setores querendo tomar o poder de alguma forma. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter exatamente esse acordo entre esses setores. João Goulart assume em 61, no final já de 61, mas ele assume sobre um parlamentarismo. Nós tivemos um parlamentarismo aqui no Brasil republicano, de 61 a 63. E o João Goulart vai ter o seu poder diminuído. Ele faz uma grande campanha, consegue que nós tenhamos um plebiscito, né, um referendo popular, na verdade. Existe diferença entre um e outro. E para você escolher o presidencialismo ou o parlamentarismo. O presidencialismo dá de lavada no parlamentarismo, e aí o João Goulart ele assume com plenos poderes, já em 63. O que vai acontecer? João Goulart ele tenta implantar as suas reformas de base, que vão ser muito criticadas. Fala-se muito da reforma agrária, que naquela época falar em reforma agrária era um grande problema. Então nós vamos ter setores da direita, né, conservadores da sociedade, tinham medo de que João Goulart fosse comunista e quisesse implantar o comunismo no Brasil. A ameaça, a gente está falando de um período, 1963. A crise dos mísseis em Cuba, que quase gerou uma guerra nuclear, tinha sido 2 anos antes. A Revolução Cubana, em 1959, tinha acabado de acontecer. Cuba se tornou um regime socialista, /comunista. Então, assim, a ameaça de que isso acontecesse com outros países vai fazer os Estados Unidos se movimentar, vai gerar um pânico no Brasil de uma tomada de poder comunista. O João Goulart vai fazer uma manifestação da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964. É o comício da Central do Brasil. Alguns falam que ele junta ali aproximadamente 300 mil pessoas. E ele fala das reformas trabalhistas, das reformas de base, de dar terra para as pessoas do campo. E muita gente entende isso como um recado claro de que ele queria implantar o comunismo no Brasil. Aí os setores da sociedade civil, né, empresários, artistas, jornalistas, políticos conservadores, membros do clero, do alto clero mais conservadores, eles formam uma passeata no dia 19 de março de 1964. Essa passeata se chamou Passeata com Deus pela Família e Liberdade. Essa passeata junta 500 mil pessoas. Né? João Goulart começa a perder apoio.
até que vai acontecendo uma série de eventos. Ele vai fazer um discurso no Automóvel Clube no Rio de Janeiro, que vai ter uma revolução, uma revolta dos marinheiros, revolta de sargentos da Marinha, que ele vai apoiar a insubordinação. Isso faz com que os poucos membros da elite, oficiais do Exército, abandonem o apoio a João Goulart, e até que a gente tem no dia 31 de março ou no dia 1º de abril, de acordo com a visão de cada um, o golpe militar em 1964, quando o presidente da Câmara dos Deputados, né, Ranieri Mazzilli, o Rodrigo Maia daquela época, ele anuncia que a cadeira de presidente está vaga. Na verdade, João Goulart, ele estava no Rio de Janeiro, quando o Exército de Minas já começa a marchar, o Exército de São Paulo a mesma coisa para prender ele foge para o Rio Grande do Sul, e com a ajuda do Brizola e do Marechal Lott, ele foge para o Uruguai. Mas quando ele ainda estava em território brasileiro, no Rio Grande do Sul, o presidente da Câmara dos Deputados anunciou que o cargo a cadeira presidencial estava vazia. Então, quando a gente fala de golpe, a gente tem que entender que chama-se... Hoje a gente tem uma leitura que é um golpe civil-militar. Por quê? Houve participação de camadas da sociedade civil pedindo uma intervenção militar. Obviamente, eles achavam que essa intervenção não seria longa. Quando membros da sociedade civil e políticos, o Congresso Nacional entrega o poder aos militares. Quando eles percebem, passam-se os primeiros anos, e eles veem que os militares não têm intenção de tomar o poder, esses setores se sentem traídos e aí se juntam com os setores de esquerda, dando início a uma espécie de, digamos assim, manifestação contrária ao regime militar. E o regime militar ele é dividido, temos vários eventos, várias fases. Eu não vou entrar nos pormenores, acho que eu já falei detalhes demais. O regime militar vai de 1964 até 1985. Destaque para o regime militar, nós temos o período do milagre econômico, a propaganda ufanista com a Copa de 70, nós temos as obras faraônicas, a censura, o DOPS e o DOICOD, né, que eram os principais órgãos de censura. Temos o movimento da Tropicália, o Cinema Novo de Glauber Rocha, uma série de movimentos, a Passeata dos 100 Mil. Temos no final, em 84, o movimento das diretas já, quando a gente já estava, a anistia já tinha acontecido e já havia um movimento de redemocratização, até que em 1985, por eleições indiretas, as diretas já, infelizmente, não alcançam o seu propósito, por eleições indiretas do Congresso, Tancredo Neves é eleito, infelizmente ele morre, não assume o poder, e quem assume é José Sarney, aquele belo presidente que a gente tem, dando início ao período que a gente chama de Nova República, que vai de 1985. Alguns falam que foi até 2016, com o fim do governo Dilma, mas outros dizem que ainda não terminou esse período. Bom, essa é a nossa aula, digamos assim, inaugural. Eu fiz um apanhadão geral da história do Brasil, por incrível que pareça, eu tentei ser bem conciso, e eu espero que auxilie vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre o período colonial, período pré-colonial, e aí a gente vai avançar, né, de acordo com essa periodização histórica, tá bom? Um abraço, eu espero que esses vídeos aí ajudem vocês. Um bom dia.